Bom dia, pessoal! Bom dia! Estamos ao vivo para mais uma live aula, né? Que na verdade estamos trazendo vários conteúdos bons aqui. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda. Estamos trazendo vários conteúdos aqui importantes, né, para quem trabalha na área de inclusão. Toda segunda-feira, às 9 horas, é o horário das nossas lives, das nossas aulas aqui no Instagram. Então venham participar ao vivo para poder trazer perguntas, trazer colaborações, trazer sua experiência, né? Bom dia, Ana Cristina, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mandem aí o aviãozinho para outras pessoas, para convidar, porque hoje nós temos um assunto muito importante para poder tratar aqui. Bom dia, Aline, bom dia, Marisa, tudo bem? Mandem o aviãozinho, convidem aí outras pessoas, porque o assunto é importante e a pessoa que vai conversar com a gente sabe das coisas. Então vai ser muito bom, vai ser um bate-papo muito bom aqui que nós teremos hoje sobre emprego apoiado. Deixa eu até colocar aqui nosso assunto, porque aqui quem entrar fica sabendo qual é o nosso assunto. Bom dia, Denise, tudo bem, meu amor? Bom dia! Vamos lá, deixa eu ver se a nossa convidada de hoje já está aqui. Já está. Deixa eu chamar ela aqui para ela entrar com a gente. Isso, bom dia, bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia, Maria. Entre, vamos chamando mais pessoas. Hoje nós vamos falar sobre emprego apoiado. Para quem não conhece, para quem não sabe o que é. Bom dia, minha amiga! Bom dia, minha amiga. Obrigada pelo convite. Tudo bem, Ana? Que bom ter você aqui conosco. Muito obrigada. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Todas as segundas-feiras, às 9 horas, nós temos aqui lives que, na verdade, mais são aulas do que lives, né? Porque a gente está trazendo bastante conteúdo, gente da área, assim, qualificada para poder falar. Então, o pessoal não perder. Então, toda segunda-feira, às 9 horas. E hoje o nosso assunto é sobre emprego apoiado, né? E eu não poderia deixar de convidar você, com certeza, para poder falar desse assunto. Então, eu queria te convidar aqui, primeiro agradecer, né, você ter conseguido organizar a tua agenda, que eu sei que é uma loucura para estar aqui conosco agora, e que você se apresentasse um pouquinho, falasse sobre quem você é, qual a sua formação. Eu sou Ana Paula Pacheco, né? Eu sou pedagoga, mestre em educação, né? O meu mestrado foi em educação inclusiva dentro das escolas e agora eu faço doutorado e a minha tese é sobre emprego apoiado. Eu trabalho também como professora de educação especial na FAETEC, trabalho na Autonomia também, né? No grupo de habilidades. Estamos juntas há 10 anos, né, amiga? Sim, é isso aí. Que a gente viu tanta gente entrar no mercado de trabalho, né? Tanta gente que hoje em dia está super bem. E a gente vê como o trabalho é importante, né, na vida da pessoa. Fiz a minha especialização na Fundação Síndrome de Down de Madrid. E estou na luta pela inclusão de todas as formas, né? A inclusão ainda é uma barreira, a lei de cotas, a gente vai falar isso, completa 30 anos ano que vem, e a gente ainda está aí na mesma batalha, mas a gente não desiste, né, Bárbara? A gente não desiste. Nós somos brasileiras, a gente não desiste nunca, né? Ainda mais quem luta pela inclusão não pode desistir. Exato. E agora encantada com essa metodologia, né, do emprego apoiado, encantada. Isso.
realmente algo muito importante, uma descoberta que já existe há muitos anos, mas foi uma descoberta agora para mim também, com os estudos. Isso. Então vamos começar falando disso, Ana Paula. O que na verdade é o emprego apoiado? O emprego apoiado, ele é uma metodologia. Tá? Você segue uma metodologia de inclusão de pessoas com uma situação de incapacidade mais significativa. Na Europa, por exemplo, hoje em dia, o emprego apoiado é só para pessoa com deficiência? Não, hoje em dia, na Europa, por exemplo, muitas pessoas estão fazendo a metodologia do emprego apoiado para os imigrantes, porque no momento os imigrantes são pessoas com incapacidade mais significativa, né? Nisso tudo que a gente está vendo no mundo acontecer. Aqui no Brasil, ela é muito usada para pessoas com deficiência intelectual, para pessoas com autismo, que são pessoas que naquele momento estão precisando mais de apoio e essa metodologia com 3 fases, ela é muito boa porque ela pega o triângulo, que é a família, que é a empresa e que é o que a gente chama de usuário, que são as pessoas que vão trabalhar. Então, ela é interessante porque ela é uma metodologia fácil também para as empresas. As empresas reclamavam muito disso, né? Então, ela é boa para todos os sujeitos que estão envolvidos na inclusão no mundo do trabalho, que a gente também chama de inclusão laboral. Existem outras formas de você incluir no mundo do trabalho. Todas as formas são legítimas se elas estão apoiadas no modelo social. O que é o modelo social? Né? Vamos aproveitar e entrar um pouquinho nesse modelo social. É um modelo que ele vem se opor ao antigo modelo médico. Né? O modelo médico, ele estava centrado em você pode isso, você não pode aquilo, né? No caso, a pessoa com deficiência. O que o modelo social ele traz de diferente? O modelo social diz, você pode isso sem apoio, e você pode aquilo com médio apoio, com mais apoio. Isso é o legal também do emprego apoiado. Ele está totalmente baseado no modelo social. Você pode com mais apoio ou com menos apoio. Então, vamos lá. Um exemplo prático. Eu posso trabalhar, mas eu não sei chegar ao local de trabalho. Ou você pega o que a gente chama de a pessoa o mediador, né? E ele te ensina a como chegar ao trabalho com todos os apoios, ou a família fala, não, esse tipo de apoio eu não quero, eu levo ao trabalho. Então, assim, essa pessoa vai deixar de trabalhar só porque não consegue chegar ao trabalho? Não. Ou a pessoa vai levar, ou o mediador ou o consultor vai ensinar. Esse exemplo, eu dei um exemplo mais hard, que é o exemplo logo que as famílias se desesperam. Né? Mas a gente tem exemplos mais simples dentro da empresa, como por exemplo, ele não sabe fazer o arquivo por números. A gente pode alfabética e ele vai trabalhar isso. A gente trabalha isso, ou então a gente faz muito apoio visual com cor. Né? A cor é um tipo de apoio. A cor, ela ajuda. Então, o mediador ou consultor, que é o que nós somos chamados, né? Porque você tem que estudar para ser uma pessoa que sabe usar a metodologia do emprego apoiado. Então, ainda tem essa palavra, ainda está em mediador / consultor. O consultor vai saber como fazer esses modelos, esses apoios. Caso. Então, o mais importante que eu acho é enfatizar aqui que qualquer pessoa com deficiência pode ser incluída no mercado de trabalho, né? Porque a gente ainda tem uma exclusão dentro da inclusão, daquela de achar que só as pessoas que têm uma deficiência mais leve, que têm um entendimento melhor, que podem ser incluídas. E a gente sabe que isso não é verdade. O importante é a gente ir aproveitando os talentos e treinando essa pessoa, né? A gente tem vários exemplos
exemplos aqui de pacientes que são excelentes organizadores, que conseguem fazer várias coisas importantes e podem ser aproveitados no mercado de trabalho mais específico. Basta a gente realmente procurar a empresa que tenha o perfil desse paciente, né? Desse usuário, como a gente chama no emprego apoiado. Ana Paula, e é importante falar que não é qualquer pessoa que pode ser um consultor de emprego apoiado. Você tem que estudar, você tem que se formar nisso, você tem que entender, realmente vivenciar essas etapas do emprego apoiado, né? Exatamente, exatamente. Muitas pessoas falam por aí que fazem emprego apoiado, mas não sabem nem a diferença das 3 fases do emprego apoiado, né? A Bárbara fez curso comigo, né? Nós fizemos cursos juntas na ANEA, que é a Associação Nacional do Emprego Apoiado, que ela ajuda a difundir esse emprego apoiado. Também tem o Alexandre Beth, que é com quem eu faço o curso, já estou fazendo curso com ele, a gente já está no 14º mês, para você ver quase né? É um curso que é quase uma especialização, né? Que é o Alexandre Beth é uma pessoa muito capacitada no emprego apoiado, ele com o Sasaki, que trouxeram o emprego apoiado para o Brasil. A Juliana Rigini também é um nome muito forte também, né? No emprego apoiado. Então, são essas pessoas que a gente se espelha, né, que a gente busca o conhecimento. São pessoas que já estão há muitos anos no emprego apoiado e que estão lutando agora por uma legislação, né, para que o emprego apoiado... Porque o emprego apoiado, ele já está dentro da lei de inclusão, né, da Lei Nacional, né, de Inclusão, Lei Brasileira de Inclusão. Ele já está dentro. Só que ele precisa de um financiamento próprio, né? Ele precisa de verba para que ele possa... para que a máquina possa andar, né? Porque isso aí acho que vai entrar até num outro assunto, né, Bárbara? A gente vai falar um pouco sobre como as famílias e como as empresas podem acessar. Mas quero voltar lá um pouquinho. Você falou do que é emprego apoiado e você já falou umas 2, 3 vezes aí das fases do emprego apoiado. Então, queria que você explicasse um pouquinho dessas fases para a família e para as empresas que estão assistindo entenderem que não é uma coisa rápida, de que eu conheci o paciente hoje, já sei qual é o potencial dele, vou lá, incluo e acabou. Na verdade, o emprego apoiado, ele é um acompanhamento, né? Então, fala pra gente um pouquinho dessas fases, por favor, Ana Paula. Essas fases são importantíssimas e essa sua fala é a fala que baseia, né? E aí eu quero pedir para que as famílias que estão escutando agora, né, para que as empresas que estão escutando agora, que prestem muita atenção nisso. Porque a gente não pode pegar uma pessoa e aí a empresa chega assim e fala: eu preciso dela para amanhã, e colocar essa pessoa. Não é assim. A gente tem que respeitar essas 3 fases, porque ela é a chave do sucesso do emprego apoiado. Então tem a primeira fase, que é o perfil vocacional. Que aí é uma fase onde está mais envolvida a empresa, a família, aonde está mais envolvido o usuário, aonde também está envolvido os profissionais que trabalham com esse usuário, né, com essa pessoa que vai ser incluída, que é uma fase de descoberta, né? Respeitar as escolhas, de saber quais são os interesses, de entender a necessidade dos apoios. Então, nessa fase, é uma fase que a gente tem um instrumento até que a gente usa para conhecer como é que está essa pessoa, que é um instrumento enorme, maravilhoso, que ele vai desde como a pessoa está dormindo, né? Porque o sono também interfere, né? Ele perpassa por como é que está a saúde dessa pessoa, como é que essa pessoa se sente dentro da sociedade, quais são os interesses, o que ela gosta, o que ela não gosta, no que ela se acha boa, no que ela acha que tem que melhorar, porque tem o protagonismo dessa pessoa dentro dessa escolha. Então, essa primeira fase, ela é uma fase mais, vamos dizer assim, subjetiva, onde a gente vai encontrar dentro dessa pessoa os dados para poder passar para a segunda fase. Nessa primeira fase, a gente faz reunião, às vezes até com vizinho, às vezes com primos, né? Porque às vezes
quem está diretamente ligado a essa pessoa, o irmão ajuda muito nessa fase, porque às vezes quem está diretamente ligado a essa pessoa não consegue enxergar coisas que essa pessoa pode oferecer, né? Uhum. Então, essa primeira fase é muito importante do perfil vocacional. Você pulando essa primeira fase, você já indo para colocação no mercado de trabalho, você tem gaps, né, muito grandes, principalmente para enxergar aonde essa pessoa precisa de apoio. Sair dessa fase... Porque a grande questão, Ana Paula, só te interrompendo um pouquinho, desculpa, é que as pessoas acham que o mais importante é conseguir o emprego. E, na verdade, não é, né? Conseguir um emprego não é o mais difícil. O mais difícil é manter esse emprego. É manter essa pessoa com deficiência realmente no emprego por um tempo, né? Então, essa é a preocupação do emprego apoiado, que ela faça algo que ela tem talento, que ela goste, com os apoios adequados, mas que aquele emprego perdure por um tempo na vida, né? E que, principalmente, ela seja produtiva, né, Bárbara? Sim, não seja só um tapa-buraco, né? Só cumprir cota. Exatamente. Então é ali, nessa primeira fase, onde a gente vai achar que essa pessoa é produtiva, né? A produtividade dela. E colocar isso nela. Ó, você tem que ser produtiva, você tem que pedir ajuda quando não souber, você tem que pedir trabalho quando você não estiver fazendo nada. Né? Então, nessa primeira fase é onde a gente trabalha isso tudo. Né? A gente pode ter, podem ter pessoas que elas vão para o trabalho, que não passaram por essa fase do perfil vocacional e que se encaixem muito bem. Mas a gente conhece, né, pela nossa experiência, que não é a realidade. Né? Então, ela vai lá para ficar sem ser produtiva, como uma peça a mais, né? Como uma decoração. É isso que o emprego apoiado não quer. Ai, que bonitinho, tá vendo? Essa empresa tem pessoas com síndrome de Down. Né? Ah, essa empresa tem pessoas com autismo. Não é isso que a gente quer. Bom, então depois que você tem todos esses elementos da primeira fase, você vai para a busca do emprego, que é o desenvolvimento de emprego. Né? E aí o consultor vai conversar com as empresas. Né? E ali, com a experiência, né, ele já saca se a empresa é uma empresa que ela até pode estar querendo cumprir cota, mas ela também é uma empresa que quer alguém produtivo, ou é uma empresa que é uma peça ali apenas para ficar, né? E aí, com o passar do tempo, o consultor vai percebendo como são essas empresas. E aí, com o conhecimento, ele fica muito à vontade de falar para a família, ó, essa empresa, ela quer só cumprir cota. Essa empresa, ela quer cumprir cota, mas quer alguém produtivo. Olha, essa empresa realmente está querendo alguém produtivo. Porque lá no perfil vocacional, você já pegou uma certa intimidade com a família para poder construir isso junto com a família. Porque quem interessa no emprego apoiado é o usuário. Ele é a pessoa mais importante do processo. A empresa é super importante, sim, mas o usuário é a pessoa mais importante do processo. Então, no desenvolvimento do emprego, você vai achar um emprego. Pô, essa empresa é legal. Aí você vai ver, por exemplo, como é que são os processos dentro da empresa. Ah, essa empresa, ela segue o processo XXX. Mas se eu trocar esse processo por XXYX, o meu usuário consegue fazer isso. Aí você vai lá, conversa com a empresa aceita trocar, e aí você vai e vai para a terceira fase, que é a fase da colocação. Você coloca ele, você acompanha ele muito de perto durante um período, muito de perto. Você disponibiliza o seu WhatsApp, você disponibiliza o seu celular. É uma entrega. O emprego apoiado não deixa de ser uma entrega. E depois você vai lá só fazendo o acompanhamento pós-colocação, onde você também monta um instrumento muito personalizado de avaliação dos processos daquela empresa versus o que você sabe do seu usuário. E ali você vai batendo, vai fazendo reuniões
com o seu usuário, vai fazendo reuniões com o chefe direto dessa empresa. E aí vem os problemas, né, Bárbara? E aí o chefe, ele nunca tem horário, ou então o chefe se disponibiliza, você tenta ajeitar, mas aí você não consegue ajeitar. Ou então o chefe, pô, tem chefe que abraça realmente, vamos mudar, vamos fazer isso, vamos melhorar. E aí você vai melhorando, melhorando, melhorando. Chega um tempo que você não precisa mais estar lá. E aí pode acontecer algum problema e aí entram em contato com você. Esse é o processo. O processo do emprego apoiado é que o usuário caminhe sozinho. Só que para ele caminhar sozinho, antes tem todos esses passos. Basicamente Muito importante você falar isso, porque as pessoas acham que é só conseguir uma empresa, chegar lá, colocar a pessoa no trabalho e pronto, acabou, né? E tem todo um trabalho por trás disso, de realmente levantar esse perfil vocacional, e identificar uma empresa que tenha também o perfil desse nosso paciente, e que vai conseguir, né, ter as flexibilidades e a conversa que a gente precisa, né? Os apoios que a gente precisa, que os funcionários dessa empresa consigam também saber o que quais são os potenciais daquele nosso paciente, quais as dificuldades para poder ajudar. Então, assim, é muito importante pensar que tem todo esse passo a passo e esse acompanhamento realmente antes de fazer a colocação em si, né? Quando o adulto, né, com deficiência vai realmente para o mercado de trabalho. E depois disso, não é só jogar ele lá e pronto, acabou. A gente tem todo o acompanhamento depois disso, que a nossa expectativa como consultora, como terapeuta, é que esse acompanhamento não dure por muito tempo. Ele vai durar por um tempo, enquanto aquele usuário, aquele paciente necessitar, mas depois ele vai caminhar sozinho só com alguns apoios, porque e depois algumas famílias ficam com essa dúvida, né? Acham que vai, mas eu vou ter que a vida inteira ter esse profissional? Não necessariamente, depende dessa adaptação, né, do paciente ao trabalho. Aí às vezes pode acontecer alguma coisa, falece alguém na família, essa pessoa está com um pouco mais de dificuldade, aí entra de novo, faz a modificação. Às vezes ele vai envelhecendo, está no processo de envelhecimento, começa a ter problema auditivo, começa a ter problema visual, você entra de novo. Agora, realmente é muito importante você fazer o estímulo, não só do seu funcionário, mas também o estímulo dos outros funcionários. Isso, da equipe, né? A equipe, porque a equipe precisa estar junto. A gente tem vários usuários que estão super engajados na empresa, mas, por exemplo, empresas de alta rotatividade. Então, quem trabalha, às vezes, do lado do nosso usuário, né, do nosso funcionário, do paciente, ele não está tão engajado quanto o nosso, né? Então, não olha para a inclusão. E esse é o papel do nosso também, de falar assim, para esse funcionário que não está nem muito aí, olha, você pode não estar muito aí para o seu trabalho de agora, mas se você quiser crescer profissionalmente, você pode até colocar no seu currículo que você já tem experiência de trabalhar, né, com inclusão. Né? Então, a gente tem que olhar tudo em volta para poder estimular. Às vezes, o nosso usuário é o mais estimulado. É verdade, o mais motivado para a atividade, né? De motivar todo mundo que está em volta. Isso é verdade. Ô, Ana, você podia falar pra gente um pouquinho da lei de cotas, como que vem funcionando, né? Porque parece que é coisa nova, mas não é, né? Mas por incrível que pareça, a gente tem que estar o tempo todo voltando nisso, porque fica um pouco esquecido, né? Então, fala pra gente um pouquinho, por favor. Essa lei de cotas é uma lei de 91, é a lei 8213 de 91, quer dizer, em 2021 ela vai completar só 30 anos, quase a tua idade, né, Bárbara? Já passei de 30 há muito tempo. Vou falar que é quase. Mas, vamos dizer assim, a idade de muitos dos nossos pacientes, alunos,
usuários, né? A gente tem muita gente de 30 anos, então é uma lei muito antiga. E é uma lei que ela obriga as empresas que têm mais que 100 funcionários a contratarem pessoas com deficiência. Então, ela vai de 2% a 5%. Então, empresas que têm 101 funcionários, ela tem que 2% do quadro dela, pelo menos, tem que ser PCD. E empresas com mais de 5.000 funcionários, 5% dela, pelo menos, tem que ser PCD. A gente precisa... E aí, se não cumprir essa cota, ela ganha uma multa, mas eu acho que o pior do que multa é a vergonha moral, né? Porque a empresa ela precisa ter uma responsabilidade social, né? E eu acho que muitos RHs hoje em dia estão antenados para essa responsabilidade social. E o que a gente sente, às vezes, como expert, né? Como o especialista que está dentro ali, que está nesse momento dentro da empresa, que tem muito RH que entende isso, mas que quando vai para a parte de cima da empresa ainda não entende. Muitas vezes... Quando a gente percebe assim que a empresa está super bem, que a gente vai ver quem está lá na parte de cima, tem algum familiar com necessidades específicas. Olha, isso é incrível, né? Você precisa, às vezes, sentir na pele. Tá? Não é regra, tá? Tem muita gente que está lá em cima, que manda no RH e que não tem e que faz super bem o dever de casa. Mas a gente ainda precisa hoje de muitas pessoas passarem pelo problema 30 anos depois para que possam entender o problema. Então, o RH hoje em dia está super bem qualificado, mas a pessoa não é do RH, a pessoa é da empresa. Assim como o aluno especial, né, o aluno incluído, não é da professora que está com ele dentro de sala de aula, ele é da escola, ele faz parte da escola. A pessoa que está incluída no trabalho, ela não é do RH, ela é da empresa toda. Bom, voltando à lei de cotas, a gente está numa pandemia, né? E isso está fazendo com que mude muita coisa, não só na vida da gente, como nas empresas também, né? Muitas empresas ainda funcionam com pressão do Ministério, né? E o que a gente está... Hoje em dia, na pandemia, a luta é para manutenção desses empregos que estão ainda aí. Para que as pessoas não sejam desligadas, né, da empresa. Exatamente. Porque a maioria, pelo menos dos nossos pacientes que estão no mercado de trabalho, não retomaram ainda o trabalho por serem de grupo de risco, né? Exato. E aí a luta é para que a gente mantenha esses empregos. E o Ministério está muito de olho nisso, tá? O Ministério do Trabalho, que você diz, né? Agora é da Economia, né? Ele mudou agora. Isso. O Ministério da Economia. Os fiscais estão em cima disso e a grande luta é essa. Nesse momento, a grande luta da lei de cotas é manter o que a gente já tem, né? Depois voltar a pressionar para que os números voltem a subir. Mas atualmente é a manutenção. Graças a Deus, até agora a gente ainda não teve ninguém desligado, né, Bárbara? A gente também ainda não teve ninguém que voltou. Algumas pessoas estão pelo governo, né? Outras empresas estão mantendo eles com salário, com Sodexo, e aí com o ticket de alimentação, e isso aí é muito de cada empresa. Mas assim, a gente nesse momento está mantendo, tá torcendo para manutenção. Mas a lei de cotas ainda é uma lei, assim, resumindo, que ainda é muito necessária, porque ela ainda faz com que as empresas contratem. Ainda é ela que faz com que as empresas contratem.
E tem vários estudos que mostram, por exemplo, no caso, o público que a gente trabalha, né? Que são pessoas com deficiência intelectual. Então, a gente sabe das dificuldades até da inclusão das pessoas com deficiência intelectual. Que normalmente a empresa, quando ela fala da lei de cotas, pode ser qualquer pessoa com deficiência, né? Qualquer deficiência. Então ainda tem isso, a gente ainda tem que lutar ainda mais para mostrar que as pessoas com síndrome de Down, com autismo, com deficiência intelectual, também têm todo o potencial para o mercado de trabalho. E as adaptações são diferentes, né, do que seria como colocar um cadeirante, como colocar um deficiente visual, né? São outras adaptações. Sim. Isso é verdade. Realmente, a gente ainda tem essa luta, né? De entenderem que a pessoa com deficiência intelectual E aí é tão engraçado, porque depois eu ainda tenho umas falas assim, nossa, mas eu não sabia que eles faziam isso. Dá vontade... Nossa, mas eu não sabia que eles faziam aquilo. Né? E aí é legal, porque você tem a descoberta, né? Quantas pessoas a gente vê também crescendo dentro da empresa. A gente tem um exemplo muito importante de uma empresa de cosmético que as pessoas foram crescendo junto com os usuários, né? E é tão bonito ver isso, é tão interessante ver isso. Foi crescendo os nossos usuários, foi crescendo pessoas que estavam dentro dessa empresa, crescendo como profissional, crescendo como pessoa, né? Eu me sinto e acredito que você também se sinta assim tão agradecida a Deus, né? Meu Deus, que bom ver isso, né? Que bom. Mas ao mesmo tempo que a gente se sente agradecida a Deus, quando a gente vai deitar, a gente ainda pede, Deus, ajuda nisso, nisso, nisso. É isso aí. Traz mais empresas parceiras aí pra gente conseguir. Que a gente tá cheio de pacientes com capacidade para isso. A minha ultimamente tem sido essa. É verdade. É verdade. Ô, Ana Paula, vamos falar um pouquinho das famílias, né? A gente sabe que a gente tem vários cenários de famílias. Tem famílias que querem a inclusão no mercado de trabalho e percebem a importância daquilo para o seu filho, e aí buscam esse caminho. A gente tem famílias que sabem a importância, mas que não querem a inclusão por vários motivos, às vezes de pensão, às vezes por violência que não quer expor e tudo. E aí, como que a gente pode, né, de acordo com essa metodologia do emprego apoiado, realmente trabalhar a família nesse processo? Bárbara, o que a experiência diz se a família não quer... Não rola, né? Não vai. Tem que querer, tem que querer. Porque é um jogo que a gente joga junto, né? Joga junto a empresa, joga junto o usuário, né? Que é a pessoa com deficiência intelectual, joga junto os profissionais, né, que estão apoiando essa pessoa, joga junto a família. A família tem que estar lá, porque senão o gol não entra. Isso. Não entra. Agora, a gente tem, e a gente sabe disso, como demonstrar essa família que ele pode. E aí a gente, por exemplo, lá onde eu trabalho, numa das empresas que eu trabalho, na Faetec, ali a gente já está há muitos anos fazendo isso, né? Então, e são famílias que têm um modelo médico ainda muito dentro dela, porque são famílias com filhos de 40 anos, né? Que ainda estava muito o modelo médico, o modelo social não estava muito. Então, o que a gente tem de experiência na Faetec, por exemplo, na Favo de Mel? Famílias que não, meu filho não vai, meu filho não vai, meu filho não vai. Aí outras famílias que já foram mais flexíveis. E aí essas famílias que foram mais flexíveis e que teve sucesso na inclusão laboral, as famílias que estavam mais... Viram exemplos, né? Virou exemplo e deixou. Então, é o tempo, né? O tempo mostra, né?
o tempo mostra que a gente pode e que eles Uhum. podem. E a nossa fala, né? Muitas vezes a gente já levou eles ao Ministério, na época que era Ministério do Trabalho, conversar no Ministério do Trabalho, conversar com pessoas das empresas, né? A família tem que estar muito no processo, né? A família, quem faz a entrevista de emprego, lógico que é o nosso usuário. Mas depois, para a gente apoiar essa família, a gente leva essa família também para conhecer a empresa, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar ali, ó, fazendo meio de campo para que essa família não entre na empresa. Isso, a Marisa até colocou isso aqui. A Marisa é mãe, né, de uma paciente nossa, e isso é muito importante falar, porque às vezes a família quer resolver tudo por aquele paciente na empresa Isso. e não possibilita a oportunidade dele resolver, dele tentar falar, né? E para isso tem também os consultores, né, esses mediadores, como é o seu trabalho e o meu aqui, que a gente faz alguns casos, de fazer essa porta desse acesso da família à empresa, né? Trabalhando juntos. Né? É o jogo de futebol, né? Tem sempre que lembrar do jogo de futebol. Para quem eu vou passar a bola agora? Isso. Né? Uhum. Você, por exemplo, o seu filho mais velho ou o seu filho mais novo, que não é uma pessoa com necessidade específica, você vai na empresa para resolver o problema dele? Não vai, né? Então você também não vai ter que ir com o do outro. E aí é o papel do mediador, né? É o papel que a gente faz. Né? Isso mesmo. Então, isso é muito importante, a família buscar esse caminho, né? E aí a gente tem alguns caminhos. Aqui na Autonomia, por exemplo, a gente tem um curso de qualificação profissional adaptado, então totalmente exclusivo para pessoas com deficiência intelectual. Por quê? Porque foi adaptado à linguagem, ao treinamento específico que eles precisam. Então, a gente tem atendimento ao cliente, tem auxiliar administrativo, e aí tudo que eles realmente precisam desse treinamento. Oi, Mari, tudo bem? A Mari mandando um beijo pra gente. Mari a Matos. Mari, a Denise, a Ana, tá todo mundo. Isso aí. E aí a gente tem o curso para poder ampliar essa possibilidade, né, de qualificação profissional. A gente tem esse acompanhamento dessas etapas da colocação com a Ana Paula aqui também, né? E aí a gente está nesse treinamento. A nossa terapeuta ocupacional, a Érica, também está se qualificando na área para poder chegar junto com a gente nisso, para poder fazer esse caminho, né? E a gente precisa que as famílias busquem realmente profissionais que são qualificadas para poder fazer esse processo da inclusão, né, Ana Paula? Então, sim. Isso é muito importante. E deixa eu te perguntar em relação às empresas. Uma empresa que estiver assistindo a gente, ou uma família que fala, caramba, eu conheço alguém da empresa que tem o perfil, manda esse vídeo para ela. O que a empresa pode procurar para poder a gente fazer essa inclusão no mercado de trabalho baseado na metodologia do emprego apoiado? Olha, as empresas elas acabam buscando diretamente a gente, né? Muitas empresas buscam a ANEA, que é a Associação, né, Nacional do Emprego Apoiado. Outras buscam as pessoas, né? O Alexandre Bete, por exemplo. Aí, o que a ANEA, a ANEA faz? A empresa busca a ANEA. A ANEA vê quem é o associado, né, naquele estado. E aí a ANEA passa diretamente para o associado, né? Pode buscar, né, o Autonomia. Agora, as empresas, elas... Teve um momento das empresas, Bárbara, que elas já tiveram uma verba específica para isso. Isso. Entende? Só que nesse momento, as empresas não estão com uma verba específica para isso. Então, acaba caindo mais para as famílias, realmente, né? Por isso, a nossa luta, né, que passe essa lei, né, que essa lei ela vai autenticar o emprego apoiado, né? Legalizar, vamos dizer assim, o emprego apoiado, e aí isso vai facilitar a parte de verbas, né? Sim.
Porque tem muitas empresas que fazem o emprego apoiado, que têm ainda uma verba para o emprego apoiado. Outras que gostariam de ter, mas que não têm, né? Então, infelizmente, como tudo na inclusão, ainda acaba caindo muito para as famílias. É verdade. Porque assim, quando a gente fala de verba, é importante a gente falar também aqui que todo esse processo da inclusão do emprego apoiado, ele é feito por profissionais especializados. Então, isso gera um custo, é um trabalho, né? A gente nós amaríamos fazer tudo social, né, amiga? A gente até faz várias coisas, mas infelizmente a gente não tem como. É o nosso trabalho, a gente faz um investimento alto, inclusive de estudo, né, de tudo isso. Então, é um trabalho. E muitas vezes as empresas, principalmente nesse momento de pandemia, né, não estão com essas verbas para poder fazer o investimento e acaba sendo um investimento da família. Mas a família também e a empresa, acho que os dois, têm que entender que é um investimento, não é gastar o dinheiro, né? É um investimento porque você promove uma inclusão com mais possibilidade de sucesso, né? Quando você tem realmente o acompanhamento dos profissionais. Então... E a Marisa está dizendo uma coisa importante aí, olha, às vezes a família investe e mesmo assim a empresa tem dificuldade de aceitar a mediação, né? Isso mesmo. É verdade. A gente tem essas famílias ainda, as empresas que têm dificuldade de aceitar, né? A nossa entrada, acha que a gente vai estar se intrometendo, que está ali para ficar de olho, para mandar como que eles façam, embora a gente tenha todo um jogo de cintura de como fazer esse acesso. Exatamente. Agora, uma coisa que você falou do investimento, eu acho importante, assim, a gente sempre se coloca no lugar da família, né? Então, a família, ela sempre investiu muito, né, em tudo, né? E aí, uma família de 30 anos, uma pessoa que tem 30 anos, ela já passou por excelentes profissionais, já passou por profissional que só queria tirar o dinheiro, a gente sabe que existe, né? Mas, assim, o que eu posso dizer é que o trabalho agrega... Você investiu até agora na inclusão, né? Você investiu até agora no teu filho, né? É quase um último passo de investimento, né? Então, porque o trabalho, ele transforma pessoas. O trabalho, ele é transformador, né? Então, eu ainda acho que é um investimento que vale muito a pena. Porque você fazer uma colocação no mercado de trabalho frustrada, aquilo ali, a gente sabe e conhece gente assim, aquilo ali causa um impacto, né, na pessoa para o resto da vida. Então, se você vai fazer uma colocação, né, se o seu filho vai entrar no mercado de trabalho, precisa ser bem feita. Porque aquilo ali, se você não faz bem, acaba a autoestima da pessoa, né? Ela acaba se sentindo um nada, né? Fora... E vão acontecendo problemas internos, né, Ana Paula? A gente sabe disso. Vão virando bolas de neves que a empresa vai passando a mão, vai passando por cima. Não, deixa ele... Não, ele tem deficiência, não mexe com ele, não. Deixa, ele pode fazer. E aí, quando o negócio estoura, porque uma hora a bola fica grande demais e acaba estourando, aí vem pra gente desesperados, ou a empresa ou a família, porque aconteceu alguma coisa grave. E aí a gente vai lá tentar ajudar. E muitas vezes são coisas pequenas que poderiam ter sido feitas lá no começo, né? Desses ajustes. Exatamente. Isso. Então, coisas que... E aí as famílias vão entender o que a gente vai falar, tá? Quando você tá sentado quando teu filho nasceu, que você começou a frequentar um restaurante com ele, teu filho com síndrome de Down, por exemplo, qualquer criança pode derrubar um refrigerante na mesa do restaurante. Mas se o teu filho com síndrome de Down derrubou, é porque é o síndrome de Down. Isso. Né? A empresa é a mesma coisa. Entendeu? A gente fala disso direto, né? A empresa é a mesma coisa. Qualquer funcionário poderia ter feito aquela besteira.
Por exemplo, mas se fez é porque foi ali o especial que fez. Foi né? A pessoa com síndrome de Down que fez. Foi a pessoa com autismo que fez. Foi o incluído que fez. Então, esse é o nosso olhar. Depois que você vai colocando, não é assim, vem cá, você não tem ninguém da empresa que fez isso, não? Ele foi o único que fez. Depois que você vai colocando isso dentro da cultura da empresa, você vai colocando, daqui a um pouco, um ano e pouco, aquilo ali já está calmo, e aí acaba. E aí para de ter essa visão, entende? Uhum, isso. É basicamente isso. É a gente construindo, né? Na verdade, é uma nova cultura que precisa ter dentro da empresa. Não dá para que... Eu sempre penso isso em relação à empresa e à escola. Uma empresa ou uma escola que tem pessoas com deficiência, ela não pode ser a mesma. Não dá para ser a mesma de antes. Então, a empresa ela tem que mudar essa cultura dela, essa visão dela sobre as pessoas, né? E buscar essas adequações quando necessário. Buscar realmente não deixar essa bola de neve crescer tanto. E aí, lógico, o nosso trabalho está aqui para poder fazer esse acompanhamento, dar o apoio, dar as assessorias para a empresa, né? Às vezes, nós somos solicitados para fazer palestras, treinar os outros funcionários. Então, tudo isso é muito importante, né? E a família precisa entender que isso faz parte desse processo de inclusão. Não basta ter uma empresa e ter um usuário e fazer a inclusão. É todo um processo que tem antes, durante e depois dessa inclusão, né? É um trabalho Sim. que a gente tem grande e que a gente precisa ir passando. Ô, Ana, deixa eu te fazer... Pode falar. Fazer só uma pergunta. Agora que eu me lembrei, por exemplo, no investimento, né? Às vezes essa família está tão cansada, já foi tão maltratada o tempo todo, que, por exemplo, você não faria um investimento no teu filho para a faculdade? Isso. Né? Estou dizendo que o valor é o mesmo de uma faculdade, não é isso. Mas vale a pena o investimento para ter sucesso. Isso, com certeza, com certeza. Faz cursos, faz pré-vestibular, faz inglês, faz isso, aquilo, outro, pós-graduação. E aí, quando a gente vê a pessoa com deficiência, não quer fazer as coisas, né? Não quer fazer esse investimento. Então, a família precisa, com certeza, ter esse olhar. E essa é a nossa luta. E política pública, né, Bárbara? Política pública, isso porque aí. A família já trancou tudo a vida toda, né? Tem que legalizar o emprego, né? Tem que legitimar o emprego apoiado para que as empresas possam pagar o emprego apoiado e, de alguma forma, ter algum desconto em algum imposto, eu não sei como vai ser. Isso. Né? Ou as empresas começarem a ter verbas destinadas para isso, né? Também, então, as famílias precisam se unir junto conosco, com os profissionais, para a gente poder lutar para políticas públicas, com certeza. A gente acabou de ter eleições aí de vereadores e prefeitos, né? Então, assim, será que o nosso candidato, ele tem intenção, ele faz trabalhos voltados para a inclusão, para as pessoas com deficiência? Então, a gente tem que pensar nisso também para que a gente tenha representatividade, né? Então... Só quem tem uma melhor condição financeira que consegue trabalhar, né? E a gente tem que lutar por todos, né? Isso mesmo. Ô, Ana Paula, queria que você me falasse um pouquinho alguma situação específica, lógico, não citando a pessoa, mas alguma situação que você, na experiência de inclusão, passou e que a metodologia do emprego apoiado conseguiu te ajudar nessa resolução desses problemas. Você poderia falar alguma situação mais específica? Tem tantas. Tem muitas, eu sei disso, com certeza. Tem de coisas simplérrimas, como, por exemplo, uma pessoa está com uma cólica, uma tensão pré-menstrual muito grande e uma irritação, e aí faz uma coisa não muito adequada no trabalho, e aí me chamam e eu saio correndo na hora para ver o que era. E aí era só uma cólica, uma tensão pré-menstrual, uma irritabilidade muito grande, que poderia ter sido sanada com diálogo, com conversa. E aí eu comecei isso aí já é na parte do acompanhamento pós-colocação, né?
E Uhum. eu comecei a fazer um trabalho com esse usuário de falar o que está sentindo. Então, chegou e fala, olha, hoje eu estou com cólica. E aí todo mundo, e aí treinei também a equipe para que quando ela tivesse com cólica, puxasse menos, fosse um pouco mais flexível, né? Uhum. Então, era uma coisa muito simples que gerou, como você falou, uma bomba atômica. Eu estava na piscina, era dezembro, eu estava na piscina, me liga o gerente, saio eu correndo e era apenas uma cólica. E aí a gente foi treinando, e hoje em dia não tem mais isso, ela coloca o que ela está sentindo. Entrei em contato com a psicóloga da pessoa também, para que a psicóloga ajudasse no processo. Você vê, o jogo de futebol é jogado por todos, né? Uhum. Até uma coisa muito mais complicada de uma pessoa que estava usando um usuário emocionalmente, afetivamente, fingindo estar gostando desse usuário para que ele pagasse as coisas para essa pessoa. Olha que absurdo, gente. Então, comprando fone, pagando almoço, pagando roupa de Uhum. aniversário. E se eu não tivesse lá dentro, ninguém ia descobrir. Uhum. Pois é, pois é. E olha só a bola que isso ia se tornar, né? A Denise até colocou uma coisa interessante aqui, que é lidar com os imprevistos. E nas nossas terapias, a gente trabalha muito isso com os nossos jovens adultos, né? Lidar com o imprevisto, flexibilidade cognitiva. Então, assim, às vezes muda o setor do nosso jovem dentro da empresa. Às vezes muda quem era. A gente tem uma pessoa de apoio dentro da empresa ali para uma emergência. Aí aquela pessoa sai, né? Ou sai da empresa ou é trocado. E aí a gente precisa ensinar esses imprevistos e como lidar com esses imprevistos, porque senão disso surge até uma demissão, né, Ana Paula? Então, Exato. assim, quantas vezes o nosso usuário já esteve quase para ser demitido e se não fosse a sua presença diretamente lá na empresa, isso teria acontecido, teria sido Sim. demitido, né? Então, é importante a gente falar que são desde coisas bem simples, igual você colocou uma cólica, que era só uma conversa, entender, até situações realmente que são graves, gente. Situação que pode dar problema com polícia, problemas com outras pessoas que a gente não conhece, as pessoas que estão ali dentro da empresa, em que elas são envolvidas, né? Teve um caso Então, também, agora você falou de polícia, teve um caso também de um usuário que. E aí é o acompanhamento na pós-colocação e na saída depois, né? Esse usuário foi para um outro local de trabalho, ele conseguiu um local mais próximo, com um salário melhor, e nesse lugar mais próximo, com um salário melhor, começaram a fazer a cabeça dele para entrar com um processo da antiga empresa. Que a antiga empresa não tinha feito nada, pagou tudo direitinho. Mas é que essa pessoa que estava fazendo a cabeça desse nosso usuário, o irmão era advogado. Que loucura, como é que as pessoas usam os outros. E aí, isso. eu também descobri isso. E aí, A gente já teve caso, por exemplo, de colegas, né, da empresa que instigavam o nosso paciente a pegar produtos dentro da empresa e sim, colocar na bolsa para levar. Isso aí deu muita confusão. Se a gente não tivesse junto, realmente teria dado até caso de polícia, demissão por justa causa, tudo isso, né? Então, assim, são várias situações que a gente passa no dia a dia que, para quem está de fora, fala: meu Deus, mas isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer, acontece, né? Acontece, e a gente precisa ter todo um trabalho em conjunto, igual aquele triângulo que a Ana Paula falou lá no começo. É a família, a empresa e o nosso paciente, né, o usuário. Então a gente precisa trabalhar em conjunto com essa base aí, com esse triângulo, para a gente ter sucesso nessa inclusão no mercado de trabalho, né? Então isso é muito importante. Ana, a gente está partindo para o nosso finalzinho, né?
Eu queria te agradecer muito a presença, a contribuição, né? Te ouvir é sempre uma aula. Você sabe muito da área, está sempre estudando. Eu que agradeço aos nossos alunos, os nossos usuários, nossos pais que estão aí sempre com a gente, sempre, sempre, sempre. Sem eles, nada seria possível, né, Bárbara? Isso mesmo, são nossos parceiros. Também, Ana Cristina, que está aí também. Tá? Isso. Nossos parceiros, a gente não pode esquecer a parceria da família, a parceria dos nossos pacientes, que são super engajados no que a gente está treinando com eles, e a parceria de outros profissionais. A gente tem que parar com essa história de que nós somos concorrentes. Nós não somos concorrentes, nós somos parceiros, né? A Jácia aí, ó, a Jaciara também, uma grande parceira, pedagoga também. Então, assim, isso é muito importante para a gente ter esse crescimento. Então, quero te agradecer muito, que o ano de 2021 seja melhor, que a gente consiga novas colocações, novas inclusões, né? Em janeiro, a gente vai abrir vagas para os nossos cursos de qualificação, tanto atendimento ao cliente como auxiliar administrativo. Então, se alguma família tiver interesse, é só me mandar recado e a gente precisa caminhar, né? Eu sempre falo isso. A maneira que a gente quer ver o nosso paciente daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tem que começar agora. O primeiro passo tem que começar agora, né? Exato. Isso. Obrigada, Ana Paula. Beijo. Obrigada a vocês. Beijo. Obrigada, beijo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Segunda-feira que vem tem mais. Um beijo. Beijo.